Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado também nesse final de semana, e nós vamos celebrar juntos o Dia do Professor. Para falar sobre essa importante data, a nossa convidada, professora e educadora Viviane Miliari Duval, também da Escolinha de Educação Infantil Passo a Passo. Viviane, muito obrigado por ter feito o nosso convite. Muito bom dia, muito obrigada a vocês pelo convite. E comigo aqui na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Viviane. Bom dia. Bom, nós começamos então, eu já vou fazer uma pergunta clássica, que eu acho que você nunca respondeu, Viviane, que é saber de você se professor é uma profissão, é um sacerdócio, ou se é uma situação que você acha que está cada vez mais desvalorizada essa profissão. Eu acho que é um pouco de tudo isso. Acho que muitas pessoas se encontram professores no meio do caminho, no meio da busca de ideal de vida. Muitos já têm esse dom, esse sacerdócio, mas nunca pode-se entrar numa sala de aula sem ter esse estudo, sem ter o conhecimento do que é ser um professor. E está desvalorizado, né? A profissão de professor, além de estar desvalorizado, há cada vez menos professores, há cada vez menos pessoas interessadas em ser professores, em entrar numa sala de aula. E a desvalorização do professor não é somente assim a desvalorização financeira, né? A desvalorização do salário, nada. É o respeito, a questão do respeito mesmo, né? A questão de pessoas que não têm conhecimento de causa, opinarem na educação, opinarem na metodologia, opinarem do trabalho do professor numa sala de aula. A desvalorização como um todo da sociedade. E até os professores às vezes se desvalorizam, sabia? Muitas vezes quando pergunta assim, o que é ser professor? Não, qual a sua profissão, né? Professor ou sofredor. Não pode ser assim, né? O professor tem que falar assim, eu sou professor, com muito orgulho, eu estudei muito para isso, eu tenho propriedade no que eu faço, eu sou mestre, eu sou doutor nessa arte de ensinar. Essa desvalorização, ela reflete também para o futuro, né? Recentemente saiu uma pesquisa que no Brasil, em 2040, vai ter um déficit de 235 mil professores. Assim, é muita coisa, né? E agora a procura é menor, até para especialização. Você percebe isso no momento de fazer uma contratação, que está difícil de encontrar profissional no mercado? Muito mesmo. É difícil encontrar o profissional no mercado, um profissional comprometido realmente com o que é ser educador, com o que é ser professor. E hoje em dia já tenho relatos que há outros profissionais exercendo a função de professor, tipo um engenheiro dando aula. Assim, pode ter muito conhecimento, o conhecimento técnico em si, mas o entrar numa sala de aula requer muita metodologia, muita didática, que muitas vezes essas pessoas não estudaram, né? Não tiveram esse trabalho todo de desenvolver uma aula, né? De se preocupar o que como o aluno vai aprender da melhor forma. Eu até entendo isso que você está dizendo, Viviane e Didi também, porque na nossa profissão também tem muita gente achando que é jornalista, né? Muita gente, né? Eu não tenho, cada um busca o seu espaço, não é esse o problema. Mas acontece que você se forma, você se prepara para exercer uma profissão, de repente, como você está dizendo, tem muita gente que pega carona e vem e entra, pega um microfone ou entra numa sala de aula e começa a achar que sabe ensinar. Eu estou dizendo isso porque antigamente a profissão de professor, as famílias escolhiam o que o filho ia ser. Ou um professor, ou então até mesmo um padre, como a gente já falou aqui, né? Era um planejamento de vida. Você não virava professor ou não virava jornalista de uma hora para outra. E agora parece que está tudo mais fácil, né? Antigamente, né, até o professor também já era uma profissão mais nobre, né? Era uma profissão que era mais respeitado, era de grande sabedoria, né? O ser professor.
Hoje em dia, às vezes as pessoas utilizam até o curso de pedagogia para ter uma graduação, não somente para exercer a função, né, de professor. Isso desvaloriza o curso também, né? Porque aí a pessoa... Alguns cursos têm essa visão de quem está de fora, de que é um curso porque não sabia o que fazer, foi lá e fez pedagogia ou administração. Pedagogia acabou que entrou nesse nicho, né, de curso de quem não sabe o que quer fazer. É bem isso mesmo. E como eu falei no início, não entre numa sala de aula se você não tem o dom de ensinar, se você não sabe o que é uma sala de aula e tudo o que demanda ser a profissão de professor. Viviane, o que mais, além da educação, os pais deixam para o professor? A educação. Hoje em dia, o olhar do professor é um olhar não só do conhecimento, de passar um conteúdo para os alunos. É um olhar do desenvolvimento social, é um olhar do desenvolvimento emocional. Então, isso já é uma demanda de sala de aula, já é uma demanda da educação, já é uma demanda da escola. Só que não é somente da escola. A escola é uma estrutura, né? A escola é um pedaço da comunidade. E todos os alunos vêm com uma bagagem, todos os alunos vêm com uma estrutura interna e externa e vêm com situações, o histórico de casa, né? Então, seria interessante que tudo isso fosse muito integrado, né? Se fosse muito ligado, que a criança já viesse com várias situações que já desenvolvidas, já trabalhadas em família, que a escola complementasse tudo isso. Aí vai do interesse dos pais, né? Das pessoas responsáveis pela criança, enfim, porque às vezes coloca no professor uma sobrecarga que não é dele. E não se interessa pela vida do filho dentro da escola, como se o que acontecesse ali fosse apenas a responsabilidade do professor, né? E muitas vezes desconhece muito o que está sendo trabalhado, né? Toda uma construção, porque a educação é uma construção, é um processo, e desconhece muito a criança, acaba sendo o professor a olhar no olho daquela criança e perceber muita coisa, né? Perceber o que ela está necessitando, perceber o que ela está sentindo. Então, vem para a escola muito desse olhar e vem para o professor. E o professor faz com prazer, e o professor faz com alegria isso. Só que, como eu falei, devia ter esse respaldo da família, devia ter toda essa questão familiar que ajude todo o desenvolvimento da criança. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta, hoje conversando com a professora Viviane Miliari Duval sobre o Dia do Professor. Estamos refletindo aqui sobre esse tema muito importante. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, falando sobre o Dia do Professor. A nossa convidada, a professora Viviane Miliari Duval. A gente estava falando sobre a profissão de professor, que é um sacerdócio. E eu queria aproveitar e perguntar para você, Viviane, o que e em que a pandemia mudou o comportamento dos alunos e também dos professores? Olha, eu acho que a gente atribui muita coisa à pandemia, muita mesmo. Mas muitas situações a pandemia só potencializou, né? E potencializou a questão do engajamento dos alunos, essa competição aí da atenção por tela, depois que voltaram da pandemia, isso super potencializado. Nós percebemos muito a questão social, eles tiveram muitas dificuldades sociais, de interação mesmo, de convivência com os colegas. As questões emocionais, muitas demandas emocionais para eles. O cognitivo teve lacunas, ficaram lacunas sim, mas essas questões sociais e emocionais é que ficaram mais potencializadas. E os professores, a gente precisa falar sobre a saúde emocional dos professores. Eles também tiveram uma carga muito grande durante a pandemia. Isso mostra também que os professores,
por mais tempo de trabalho que tem, não tem experiência em tudo, porque de repente a casa deles viraram sala de aula, né? Quando você imaginou isso? A não ser os cursos de EAD, que já existem mesmo, né? E eles se viraram nos 30 mesmo para manter a educação, para manter as atividades com as crianças, e isso trouxe uma carga muito grande. E como tudo sobra muito para a escola, né? Como a gente falou na outra pergunta, tudo para a escola, tudo para o professor, a demanda do professor, a demanda do trabalho da escola aumentou muito em relação ao desenvolvimento de cada criança. Essas questões emocionais, né, que os professores desenvolveram, já deu para recuperar? Ou é uma questão que vai, a partir da pandemia, que deixou mais evidente isso, tem que ter um acompanhamento ali, está sempre... Não sei como a escola poderia participar disso, indicando uma terapia. Ainda, já deu, resumindo, né, deu para recuperar? Como que tá? Como você percebe essa situação? Estamos a caminho, né? Ainda eles demonstram muito cansaço, muita coisa. Nós tivemos oportunidade de reinventar muitas situações, meio que partir do zero novamente, simplificar a situação, coisas que já estavam muito mais evoluídas na educação, a gente deu uma regredida para poder tomar o fôlego de novo e avançar novamente. Então, é necessário... muita cautela no que se exige do professor, né? O professor tem uma demanda já muito grande. O professor leva muito trabalho para casa, leva para o final de semana, leva para as férias. A gente leva o aluno para casa, aquele aluno que não está aprendendo, o que eu posso fazer para que ele melhore, né? Para que ele possa aprender melhor. Qual metodologia, qual material eu posso usar para atingir aquele aluno, né? Então, e tem muitas questões burocráticas que o professor já leva. Então, acho que é pisar um pouquinho no freio das exigências, fazer a questão mais simples para começar de novo, construir uma coisa bem gradual para sanar todas essas dificuldades que ficaram. Agora, Viviane, a gente, quando tinha que fazer alguma pesquisa, no máximo você ia numa biblioteca, né? Alguns alunos, a gente já falou disso aqui, alguns alunos mais espertinhos acabavam até arrancando página dos livros e levando para casa. Uma coisa feia, horrível de se fazer. Eu queria perguntar para você o seguinte: hoje os alunos confrontam os professores, porque você vai dar uma explicação, vai abordar um tema, ele já tem ali o Google, tem uma outra plataforma, então, em vez de receber o conhecimento, ele já vai confrontar o conhecimento que você vai passar. Tem sentido essa dificuldade? É uma concorrência muito grande, né? Porque o professor trabalha com o processo de aprendizagem, né? E o aluno está com a coisa pronta ali, né? Tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. A gente sente essa informação chegando muito mais rápido. E é uma questão que a escola não pode ignorar, né? A gente tem que se aliar a essa tecnologia aí, essa questão toda que o aluno já traz, e trabalhar junto com isso. Agora, regredir isso não vai, lutar contra isso não vai. Então, vamos trazer isso para a sala de aula de uma maneira positiva. Como que dá para trazer para a sala de aula, sem dispersar? Porque a gente sabe que a tecnologia está ali, né? Tá fácil, não é... O Google não está ali só para responder o que o professor está falando, né? Tem redes sociais, enfim... É muito difícil disputar essa atenção com os alunos, né? Hoje, as questões educacionais estão muito mais na base da reflexão, né? De olhar, de ver uma coisa e construir uma crítica a respeito disso. Então, eu acho que é nesse campo aí, né? De trazer essa discussão para a sala de aula, trazer a opinião de cada um e construir aí junto esse conhecimento. Você trabalha diretamente, no começo também, com a educação infantil, no comecinho, os primeiros dias de aula. Essas crianças estão bem mais espertas do que as crianças do meu tempo, por exemplo? Olha, ele já vem com já vai com o tablet, já vai com o celular na mão. Eu sou um pouco, na verdade, sou bem contra o uso de tela nessa educação infantil, né? É uma disputa muito
desleal mesmo. Eles têm esse hábito, às vezes em casa, na escola a gente dá uma segurada, não utiliza o menos possível essas questões de tela para eles, porque a educação infantil é um movimento do corpo, é a construção, é a vivência, então é melhor dar uma seguradinha, mas que eles já tenham um avançozinho aí, que tem muita coisa que a gente nem precisa ensinar para eles, eles têm. Mas, em contrapartida, tem dificuldades nessas questões motoras mesmo, nessas questões de desenvolvimento social. Porque aqui na tela, eles estão, eles com uma tela. Agora, quando tem que relacionar com o outro, aí já é mais difícil. Na hora de aprender a tabuada do 5 é mais complicado. Né? É mais complicado. O ensino da tabuada está diferente. Então nós vamos falar já sobre isso depois do intervalo. A Ingrid vai fazer a pergunta dela também. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, hoje conversando com a professora Viviane Miliari Duval a respeito do Dia do Professor. A gente volta já. Voltamos com o terceiro bloco do nosso Band Entrevista, hoje falando sobre o Dia do Professor, nossa homenagem ao Dia do Professor, recebendo aqui a professora Viviane Miliari Duval, que é da Escolinha de Educação Infantil Passo a Passo. Antes do intervalo, a gente estava falando do que mesmo, Didi? Tabuada. Ai, meu Deus. Mudou. O que mudou? Vou fazer uma chamada oral. Não se usa decoreba, não se usa mais a educação, o ensino decorando as situações. Estamos mais nessa linha do raciocínio, de construir esse processo, de estar ligado num contexto e a criança extrair essa resposta, entender essa resposta. Então, está mais na linha do raciocínio mesmo. Não que ele não vá fazer o exercício de tabuada, a tabuada existe, é usada, a gente usa até hoje, é o tipo de conhecimento que é para a vida, né? Até hoje, todos lembram, né? No máximo, esquece a do 9 um pouquinho, mas depois já retoma. Mas agora está mais na construção mesmo desse raciocínio. Agora, professora, muitos professores evitam até falar sobre esse assunto, que é a história da progressão continuada. Eu queria saber da sua opinião, o que é que você acha a respeito disso? O aluno vai do terceiro para o quarto ano sem estar muito seguro. Na minha época tinha repetendo, na minha época você repetia de ano, agora não tem mais isso. Como é que você encara essa situação? Eu penso que a educação não pode ser funil. A educação tem que ser porta, a educação tem que ser janela, a educação tem que ser um sol, um céu imenso de oportunidades para os alunos. A progressão não é não repetir, né? É repetir no final de um ciclo. Então, tem o primeiro, o segundo ano, repete no segundo, pode repetir no segundo ano. Seria lindo e seria maravilhoso se a criança tivesse alguma dificuldade ali, em algum conhecimento, em alguma situação que ficou lá atrás, e pudesse retomar isso, né? E pudesse realmente sanar essas dificuldades. Na prática, nem sempre isso acontece, né? Nem sempre a criança consegue sanar todas essas dificuldades, justamente porque existem N situações para o conhecimento, né? Para que a criança aprenda. Às vezes tem uma dificuldade emocional, a estrutura dela não apoia para que ela consiga progredir, né? Então, pode repetir, é mais difícil repetir hoje? Sim, chega a criança num nível mais alto sem saber, sem ter o conhecimento básico? Sim, mas seria ótimo que a progressão continuada existisse de verdade, né, como uma oportunidade para a criança sanar as dificuldades que ficaram. Precisa dar mais atenção para essa questão, né, do ciclo, do tempo da criança, compreender uma situação e são processos muito individuais, né, deve ser difícil acompanhar. É difícil, é difícil. Numa sala grande, hoje em dia, todo aluno tem uma demanda, né? Todo aluno tem uma questão pessoal, uma necessidade especial.
o professor deve olhar para aquele aluno. E, além de olhar para aquele aluno, ele tem um todo para organizar. Tem que fazer com que cada um, dentro daquele todo, dentro daquele conteúdo, atinja aquilo, né? E é bem difícil. É bem difícil para o professor. Então, além de professor, você tem que ser mágico também. Porque quantos alunos tem na sua sala? Na sala de aula, normalmente? Eu tenho o privilégio de ser de uma escola, de uma rede particular de educação infantil. Então, são bem menos crianças. Mas, no geral, de ensino fundamental 2, ensino médio, 35. E como que você dá atenção nesse nível que você disse para 35 alunos? É difícil. É muito difícil. A educação, né, a estrutura da educação tinha que mudar ainda muito, muito, muito. Está sempre em transformação. Educação é movimento, é transformação, mas ainda é muito difícil atingir esse ápice de dar atenção individualizada para cada um deles. Na rede particular ainda é o privilégio de ter, além da sala menor, a metodologia, que a escola ela tem a opção de escolher para aplicar. No ensino público já é mais difícil, né? É um professor para vários alunos. A metodologia que às vezes o professor nem concorda ou não é passado da forma correta. Então é desafiador mesmo. É até compreensível o número de pessoas que se interessam pela profissão diminuir. Porque é difícil, né? Como que você atende todas as crianças? Se aquele for o seu ofício, como que você vai dar atenção para todas, vai chegar em casa e vai ficar tranquilo? Porque às vezes não dá, né? E o engajamento deles, né? Às vezes a boa vontade do professor. Nossa, eu estou com um projeto muito legal para trabalhar com essa turma. Eu acredito que vai ser bem importante para o desenvolvimento deles, eles vão despertar bastante, vão construir muita coisa. Mas, de repente, chega e não houve um engajamento, porque eles não querem esse tipo de trabalho, às vezes. Eu tenho muitas lembranças da minha primeira professora, faz muito tempo ainda, né? A professora Ward Shaib, era professora dura. Que lembrança você gostaria que os seus alunos tivessem de você como primeira professora? Olha, Edson, eu penso que os professores se eternizam na vida de cada aluno, né? Que forma, né? Que passa pelas mãos deles. E a gente sente muito orgulho quando vê um aluno muito bem, construindo família já, com uma profissão bacana, sendo feliz, né? Contribuindo para a sociedade, que essa é uma grande função da sociedade, né? Formar os novos profissionais, né? Para contribuir para a sociedade. Então, a lembrança, ela me despertou, né? Ela me ajudou a ter coragem nessa vida para construir uma profissão, para ser uma boa pessoa. Você falou da sua primeira professora, vou falar da minha, porque ela ainda é amiga da família. E essa questão de marcar muito, ela marcou muito, eu chamo ela de tia até hoje. Não sei se é correto chamar a professora de tia, mas como a relação dela com a família se estreitou, acabou que virou. E ela super emocionada, mandou mensagem quando eu me formei. E para minha professora de português também, que foi quando eu descobri que eu gostava de escrever, enfim, mandei mensagem para ela. Eu acho tão bonita a relação e marca tanto mesmo que realmente precisava de uma valorização maior. Eu fiquei encantada na pandemia com o desenvolvimento das vacinas. Os cientistas lá, aquela coisa, a gente assistindo tudo ao vivo, como as vacinas estavam sendo desenvolvidas, né? E no meu pensamento, eu ficava assim, ó, nesse cientista aí, nessas pessoas que estão desenvolvendo a vacina, teve um professor que acreditou neles, que desafiou, que plantou um desafio aí neles, uma vontade de aprender, de pesquisar, de saber mais e mais, de não se conformar só com as coisas que vêm por escrito, que ouvem, mas de estar lá pesquisando e concluindo, né? Então, eu fiquei, assim, maravilhada com a profissão, porque realmente todo mundo teve um professor.
né? Todas as profissões dependeram de um professor e dependem de um professor. Professora Viviane Miliari Duval, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter participado aqui do nosso Band Entrevista de hoje. Muito obrigada a vocês, foi um prazer enorme falar dessa nobre missão de ser professor. Obrigado, Ingrid. Obrigada, Edson. Obrigada, Viviane. Foi ótimo. Nós desejamos a você um ótimo final de semana. Semana que vem estaremos de volta com mais um Band Entrevista. Até lá.